Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e vamos para mais um Perguntas e Respostas. E a pergunta de hoje é a seguinte: o que é um crente espiritual? E como nós vimos semana passada, né, sobre o crente carnal. Então, como eles são opostos, né, o carnal e o espiritual, então para ficar bem claro, né, como que é um e como que é o outro, nós vamos ver agora, né, o que é um crente espiritual. E aí você pode estar se perguntando, como assim crente espiritual? Eu já ouvi, mas não sei direito o que é, o que pode vir a ser. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Então ela diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 12 ao 16, o seguinte: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olhando por esse texto aqui, nós podemos tirar 3 pontos que servem de referência para você saber sobre o crente espiritual, né? Sobre o crente espiritual. Então, o primeiro ponto que nós temos que ver é que ele recebeu o Espírito Santo. O segundo ponto é que ele discerne espiritualmente. E o terceiro ponto é que ele tem ou está no processo de ter a mente de Cristo. E agora, olhando com mais calma cada um desses pontos, nós vamos ver o primeiro, né? Ele recebeu o Espírito Santo. Aqui no verso 12, né, quando fala que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, aqui você tem a palavra Espírito com E maiúsculo. Toda vez no Novo Testamento que você tem Espírito com a letra maiúscula, até no Velho também. Toda vez que você tem na Bíblia a palavra Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Então, o que é receber o Espírito Santo? É quando você se converte, né? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, em fé, como a Bíblia diz, né? Lá em Romanos, você confessa Ele e crê no Senhor como você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E o confessa, né? Para a justiça. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele passa a habitar no teu espírito. E esse fato dele habitar no teu espírito, ele recria o teu espírito, né? E com isso, você passa a ser reconectado com Deus. Por isso que você fala e é ouvido por Deus, você ouve e é ouvido por Deus. Por isso que você tem comunhão com Deus, por isso que você consegue falar com Deus como você está falando com qualquer pessoa, né? Então, por isso que você tem inspirações divinas, por isso que você tem um monte de coisa. Então, tudo isso é por causa dessa reconexão do crente, né, do cristão, com Deus, através do Espírito Santo. Então, quando você recebe a Cristo, né, e o Espírito Santo, ele passa a habitar no seu espírito e ele te guia às coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, para que você saiba, né, sobre esse ponto de receber o Espírito Santo, então ele tem essa característica. Quando a pessoa ela se converte, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem essa tendência, né? Então ela passa a ter uma inclinação maior às coisas relacionadas ao reino de Deus. E não fica focado somente nas coisas dessa vida, somente nas coisas, nas suas responsabilidades. Não que você vai deixar de lado, mas ele não vai gastar toda a energia dele só com as coisas da vida, só com futebol, com carreira, com trabalho, com passeio. Então, ele vai ter uma inclinação, você passa a ter uma inclinação às coisas relacionadas ao reino de Deus, né? Como
frequentar uma oração, como você ir aos cultos, você participar de um discipulado. Então, tudo isso é um trabalhar do Espírito Santo e onde ele vai te inclinando a, a buscar aquilo que vem do reino de Deus. Tudo aquilo que é relacionado ao reino de Deus. Né? Participar de um evangelismo, participar de alguma atividade na igreja, de algum serviço na igreja. Então, tudo isso é essa inclinação que o Espírito Santo ele vai fazendo com que essa pessoa tenha, né, cada vez mais direcionado a Deus. O Espírito Santo também, né, esse ponto de receber o Espírito Santo, ele também vai fazer com que você tenha a lembrança de coisas que você aprendeu. Então, por exemplo, muitas vezes, quando você está numa situação da sua vida, no cotidiano, num lugar onde você frequenta, na escola, no trabalho, entre familiares, então às vezes você tem determinadas situações em que você é meio que confrontado, né? E às vezes gera algum conflito com a palavra de Deus. Só que muitas vezes você não tem ali de cabeça, você não tem na cabeça, naquele momento, qual princípio, qual parte da Bíblia que você está ali em conflito. Porém, o Espírito Santo ele te traz à tona. Então, muitas vezes, às vezes você está numa situação, você está, às vezes, de bobeira, não está nem pensando nada e de repente aparece, né? Um versículo que você leu, ou um trecho de uma pregação, um trecho de uma música, né? Uma música cristã boa, né, mano? Né? Que fala realmente coisas que edificam. Então, às vezes vem esse trecho e tem esse trecho, essa palavra, né, ou esse versículo, ele tem total conexão com aquilo que você está, com aquela situação daquele momento. Então, isso também está relacionado com o trabalhar do Espírito Santo, que é ligado com o fato de você ter recebido o Espírito Santo. Então, muitas vezes, né, mesmo que você não esteja tão ligado assim, o Espírito Santo ele te traz à tona aquilo que você, ou alguma palavra vinda de Deus que você ouviu e é relacionado com aquele momento. E outra coisa também que faz parte, né, dessa parte é que muitas vezes ele te dá um alerta de que algo não tá certo, ou algo tá meio errado, ou tem algo esquisito, né? Muitas vezes você já deve ter se passado por essa situação, né? Tá acontecendo alguma coisa e você tem aquela sensação de que algo não está bem, né? Algo não está legal. Então, muitas vezes essa situação de que algo não está legal, ela vem do Espírito Santo, porque ele está te alertando, é um alerta antecipado. Então, ele está te alertando de algo que você ainda não sabe, né? Pode ser potencialmente muito grave, né? Se você fizer aquilo fora do que o que Deus determinou na Bíblia, né? Não que existam coisas brandas e coisas mais graves, mas existem pecados, né? Existem desobediências que têm consequências mais graves, né? Então a gravidade ela está relacionada à consequência dos nossos atos e não ao pecado em si, que o pecado pelo pecado eles têm o mesmo peso. Então, mas as consequências essas sim têm pesos diferentes. Então, quando você muitas vezes está numa situação perigosa, mas você não sabe de qual princípio está sendo quebrado, então muitas vezes o Espírito Santo ele te dá esse alerta, essa sensação de que algo está esquisito, de que algo está estranho, um incômodo. Então muitas vezes a partir dessa situação você para, né? Você como se você desse um pause, né? Você pausa aquela situação, você para no ponto onde está e aquilo vai ficar te martelando, martelando até que você vai descobrir qual o posicionamento correto que você deve ter com relação àquela situação. Então isso, né, então esse alerta também é relacionado com o fato de você receber o Espírito Santo, você ter recebido o Espírito Santo. Aí no segundo ponto é o discerne espiritualmente. Aí você pensa, pô, mas discernir, o que é discernir? Discernir é você separar, julgar e comparar, né? Então, seria mais ou menos o seguinte, né? Vamos supor que você precisa medir alguma coisa, você tem que medir, por exemplo, uma tábua. Então, o que você vai fazer? Você vai usar uma régua, você vai pegar uma trena, você vai pegar sei lá,
um método de pedreiro, mas você vai pegar, você vai medir aquela tábua e vai ver se ela é adequada ou não para aquilo que você precisa. Então, esse ato você está conferindo ali. Ah, ela é muito grossa, ela é muito estreita, ela é muito larga, ela é muito comprida, tal. Ela dá, ela não dá, ela está torta, ela está retinha. Então você vai julgando, você vai analisando se aquilo ali é adequado com o fim que você precisa, que você deseja para aquilo. Agora, não tem como você pegar, por exemplo, uma tábua, né? Você pega essa tábua, aí você precisa fazer toda essa análise, aí a pessoa ela vem e te dá um copo de medida. Aqueles copos que você usa para receita de bolo. Aí você pega e a pessoa te dá um copo de medida. Fala, mede aí. Não tem como, porque são tipos de medida que não tem relação uma com a outra, né? Você não está medindo um pó, você não está medindo farinha, você não está medindo água, leite, você está medindo uma tábua. Então, a medida que esse copo de medida mede não é o tipo de medida que você precisa para medir aquela tábua. Então, para que você possa separar, julgar e comparar, você precisa conhecer primeiramente o que você precisa, né, fazer, né? Você precisa conhecer esse parâmetro que você vai usar para comparar e para julgar, para separar, né? Senão, você não consegue separar. Você não consegue fazer nada disso, você não consegue discernir. Então, para que você tenha o discernimento espiritual, então você precisa conhecer as coisas do Espírito. Você precisa conhecer aquilo, né? Como diz aqui no verso 13, né? Que elas são ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então você precisa ter esse conhecimento das coisas espirituais, que são as coisas que estão na palavra de Deus. As verdades bíblicas, né, que estão na palavra de Deus. Então essas são os conhecimentos espirituais que você precisa ter, né? E através desses conhecimentos, através, né, do relacionamento também com Deus, né? Porque muitas vezes você tem uma palavra, às vezes você já leu um monte de vezes aquela palavra, aquele trecho, e às vezes num determinado momento da sua vida você lê aquele trecho e você entende ele de uma forma que você não tinha entendido de uma outra vez que você leu, né? Aquele texto ele te salta os olhos, ele vai falar, né? Então, o que muitas vezes as pessoas falam que a verdade é revelada, até tem um termo antigo que o pessoal fala rema, né? Ah, uma verdade rema, uma palavra rema, palavra revelada. É isso. Então, é aquela palavra que você lê e ela fala com você, e você aprende alguma coisa dela, uma coisa específica, né? Que Deus tá como se Deus tivesse pegado e falado para você, fulano, é isso, 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 acerca dessa passagem. Então o discernimento ele vem disso, de você pegar, analisar, de você comparar alguma coisa, né? Você comparar com o conhecimento que você já tem, um conhecimento prévio. Esse conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, certo? E no último ponto, né, que é o ter a mente de Cristo, ou estar no processo de ter a mente de Cristo. Então, esse ponto já é o seguinte, né? Que é você ter a mente renovada pela palavra de Deus, né? Porque não é que você tem sua mente e de repente aí vai tirar sua mente e vai colocar uma outra mente em você. Não é isso. Né? Vai colocar a mente de Cristo, tá? Vai lá e encaixa na sua cabeça a mente de Cristo. Não é isso. O que acontece é você tem a sua mente, né? Que faz parte da sua alma, ela vai ser renovada pela palavra de Deus, né? É, algum tempo atrás, o pastor Wagner ele fez uma ilustração, né, que ele tinha um copo com água, um copo com água misturada com algum líquido escuro, aí ele ia pondo, tinha um balde embaixo, aí ele falou, vou renovar essa água misturada com um líquido escuro, e ele foi colocando água limpa, foi derramando água limpa dentro daquele copo com a água e o líquido escuro, e conforme ele foi jogando água limpa, jogando água limpa, jogando água limpa, aquela água misturada ela foi transbordando, 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 até que chegou no ponto que o copo ficou só com água limpa. Então, esse renovar da mente, ele segue exatamente nesse princípio. Né? Você tem
todos aqueles conceitos que você aprendeu desde criança, que você aprendeu com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu tio, com sua tia, que você aprendeu na escola, que você aprendeu com os amigos da rua. Então, tudo isso, toda essa carga de conhecimento que você tem e que na maioria das vezes não tem nada a ver com o que Deus determinou, não tem nada a ver com os princípios de Deus, você tem que ir renovando tudo isso, né? Então você aprendeu de uma forma que às vezes não tem nada a ver, às vezes entra em conflito frontalmente com a palavra de Deus, é totalmente contrário do que a Bíblia manda você fazer, mas você tem que renovar, né? Você tem que se adaptar com aquilo que Deus colocou, não o contrário. É você querer que Deus se ajuste ao seu jeito, né? Nós temos que nos ajustar ao jeito de Deus. Então, e como que a gente vai se ajustar ao jeito de Deus? Como que a gente vai se acomodar? Através da renovação da nossa mente. Por quê? Quando a pessoa ela não renova a mente, ela acaba pensando da mesma forma, agindo da mesma forma e sentindo da mesma forma. Então, muitas vezes aquela pessoa, né, ela numa determinada situação, ela pega e ele xinga. Por quê? Porque ela já está acostumada a vida inteira, né? Então, uma determinado tipo de provocação, ela vai lá, ela xinga, ela chuta, ela quebra. Então, por quê? Porque ela sempre agiu daquela forma. Ela foi ensinada, ou ela aprendeu, sei lá, de algum momento. Em algum momento da vida dele, ele começou a fazer aquilo e se tornou normal. A partir do momento que a pessoa se converte, isso daí tem que ser mudado, né? Então no caso, você que tem que se adaptando. Coisas que você aprendeu, que você sempre viveu daquela forma, mas você, por amor a Cristo, por conta também dessa inclinação às coisas do Espírito, né? Muitas vezes ninguém te confronta, muitas vezes Deus mesmo te confronta. Às vezes você lê um trecho e você começa a ver, fala, caramba, eu faço isso, o que está falando está errado, eu preciso mudar. Ou às vezes você pede para mudar, você pede para Deus para mudar, em oração, numa campanha. Então, uma das formas que você possibilita essa mudança de ser feita é através da renovação da sua mente. Como que você vai renovar sua mente? Através da leitura da Bíblia, indo aos cultos, né? ouvindo louvor, mas louvor bom, né? Músicas boas que exaltam a Deus, que falam da palavra de Deus, que trazem princípios bíblicos. Então, tudo isso é uma forma de você renovar a meditação da palavra de Deus, que quando você lê e fica pensando naquele versículo ou naquele trechinho da palavra, bastante tempo, você fica bastante tempo pensando naquilo, você pensa e vai comparando com a sua vida. Então, isso é que é a meditação. Então, tudo isso vai fazendo o processo de mudança e, e renovação da sua mente. E renovando a sua mente, você vai renovar a sua forma de agir, de pensar e de sentir. Aí, para a gente poder saber, né? Como que eu vou saber se eu sou um crente carnal ou espiritual, né? Então, a forma de você saber se você está de um lado ou do outro, ou em que ponto você está, né? Mais para um lado, mais para o outro lado, você precisa ver pelos frutos. Aí, mas que frutos? Então, no caso, são os frutos, né, do Espírito Santo, que são o nosso próximo assunto. Então, espero que vocês espero que possamos nos encontrar de novo. Temos as nossas reuniões na igreja, né, todas as nossas reuniões presenciais, o culto da família, o culto de libertação da terça-feira, os cultos da família do domingo, né, de manhã e de noite, as reuniões, né, de jovens, de casais, de mulheres que nós temos aos sábados, todas as nossas atividades presenciais, né? Espero poder ver vocês lá pessoalmente e que nós possamos nos ver que nós possamos nos ver em breve. E me despeço de todo mundo. E até mais.